Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, em meio a uma crise que o São Paulo vive, ele acaba de fazer um ponto, em 6 disputados ali na Vila Belmiro, e nós temos um São Paulo que não pode mais jogar em casa. Ele vendeu os mandos de jogo e o São Paulo ainda assim garante que ele está realmente preocupado com o futebol, que a prioridade é o futebol, que a prioridade não são outras coisas, como, por exemplo, a casa de shows e coisa e tal. E o Júlio Casares, o presidente, ele tem aí duas questões que são muito pesadas, e muito mesmo, que nós até devemos entender melhor, ou qual que é o curso que o São Paulo vai tomar. Independente do trabalho péssimo que o técnico Hernan Crespo fez recentemente no São Paulo, e não que ele seja culpado antes de... Calma aí. Não, o Crespo é culpado de tudo. Não, culpado é o Casares mesmo, é a sua diretoria de futebol. Depois eu falo do técnico Hernan Crespo um pouquinho no final. Mas assim, já foi até falado. Mas eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que ele também tem errado. Isso não quer dizer que ele seja um mau técnico. Ele só está errando em algumas coisas. Agora é o seguinte, o Casares, ele teve esse lance da Fórmula 1 e tal... E aí ele aparece, numa matéria. E isso aqui é papo de perder a amizade, sim. O jornalista Arnaldo Ribeiro também fala umas coisas assim de uma possível reestruturação da diretoria de futebol de São Paulo, o que nem seria uma reestruturação e sim mudança. Uma dança de cadeiras, demissão e etc. Então vamos lá, que eu quero te atualizar de tudo que tá rolando no São Paulo aqui hoje e o porquê que o São Paulo tem vivido um momento tão gravíssimo, né? O Casares, com a sua assessoria de imprensa dizendo que não pode viajar porque está com problemas de saúde, e aí ele não vai para Vila Belmiro acompanhar o time do São Paulo, que fica abandonado, mas ele vai na Fórmula 1. Aí o buraco fica mais embaixo. Eu vou te mostrar as imagens, vou te mostrar as evidências, que é para não ficar o dito pelo não dito, beleza? Vou colocar as postagens e tudo mais. E aí vai ter coisa interessante que você vai gostar de ver. Meus amigos, olha no meu olho aqui, vocês todos aí, amigos e amigas, olhem nos meus olhos. Deixa esse like aí pra dar aquela moral no vídeo, vamos lá, vai, quebra esse galho aí, um like pra dar uma moral no vídeo, e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, fechou? Tamo junto. Eu vou te mostrar postagem do Plihal, que é o da ESPN, e também do Arnaldo Ribeiro. Mas antes, eu quero que você veja essa daqui, que é do Anotações Tricolores. Olha pra tela aí, now, agora. Tá vendo aí, ó? Na sua direita, você vê ali o Anotações Tricolores, uma página que ela tem uma história do futebol muito grande, né? É uma página ali que faz um trabalho muito completo do São Paulo, tem um monte de coisa. E aí, essa página coloca assim, ó. Em maio, Casares estava na final da Liga dos Campeões, enquanto o São Paulo vivia um mau momento. Então ele tá falando que em maio aqui o Casares viajou já para a Liga dos Campeões, né? Hoje, estava na Fórmula 1. E aí você vê que o negócio, o bicho tá pegando. São Paulo não ganhou do Flamengo lá, o São Paulo vem de dias difíceis, né? E financeiramente falando nem se fala. E aí o cara chega e fala assim, ó, ele tava na Fórmula 1. Ele não fez postagem e se escondeu das postagens feitas pelo filho. Mas o GE, que é a Globo lá, o flagrou lá. Sim, o futebol é prioridade. Com Casares, confia. Ele é irônico na última frase falando que sim, o futebol é prioridade com Casares, confia. E aí na postagem, se você olhar aqui, ó, no meio, o Casares está na Fórmula 1 ali em pé, né? Todo bonito. Ali atrás, ali é a mulher dele, a namorada, não sei o que ela é dele, mas é a namorada, a companheira dele. O filho dele devia estar também ali, não apareceu nas postagens. Ele não fez postagem, nem tampouco o filho dele. E aí embaixo tem aqui a Globo colocando Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, no GP da Fórmula 1 25, né? Foto ali do Wesley Félix. E aí embaixo tem, quem também acompanhou o segundo dia de atividades em Interlagos foi Júlio Casares, o presidente do São Paulo Futebol Clube e tal. Aí tem uma página aqui, eu vou até descer um pouquinho agora, que é o Palmeiras aqui, olha lá. Ele fala assim, ó, não que eu queira defendê-lo, é palmeirense, né? Pois ele é um presidente excelente e eu não quero isso num rival, né? Que ele não quer defender o Casares. Mas ele fala assim, mas ele poderia estar em Interlagos de manhã e na Vila Belmiro à noite, né? E é verdade. E aí o Anotações responde para ele assim, ó, poderia, mas não estava. A assessoria do São Paulo disse
que ele não está podendo viajar por problemas médicos. Então ele não volta para cá. Ele não viaja com o São Paulo porque ele está com problemas médicos. Só que, por outro lado, o Júlio Casares, ele tá com problema médico para ir para Vila Belmiro, que é Santos, é 70 quilômetros de São Paulo, né, mais ou menos. É muito perto. Você vai em 1 hora de carro, você chega lá. Depende de onde você vai para Interlagos, demora mais para Interlagos do que para Santos. Eu entendo que não é mais perto, Interlagos e tal, mas dependendo do trânsito que você pega, é mais fácil ir para Santos. Então o problema médico dele é ir com o São Paulo. O problema médico dele não é ir com a Fórmula 1, passar ali uns momentos de alegria e lazer na Fórmula 1. E isso aqui é uma coisa muito simbólica, cara. Você vai falar assim, João, mas você vai estar pegando no pé do cara. Se ele tivesse em campo ontem na Vila Belmiro, o que mudaria? Por um lado, né, o Enzo Dias ia fazer o pênalti? Ia. Por um lado, ali o Lucas Moura iria sair do intervalo, quando o São Paulo teve a única chance de gol, quando o Lucas sofreu uma falta na intermediária ali, que o Crespo vai e tira o Lucas de maneira inexplicável? Sim, também. O Luciano, o Lucas Moura, Ferreirinha, Rigoni, Tapia, cada um por si, ninguém se entende no ataque? Verdade, ninguém se entende. É um time de 3 zagueiros que todo jogo toma gol? Sim, é um time de 3 zagueiros que todo jogo praticamente toma gol. E é também um time que joga com 3 zagueiros, os alas não apoiam. Ontem o Mike entrou para apoiar, o Mailton entrou bem. Mas são alas como o Cedric e Enzo que não apoiam e não desmontam esse sistema de 3 zagueiros, tomando gol direto. Um time sensível, né? Um time que atrás toma gol, toma muito perigo pro Rafael e na frente você não chega lá porque falta gente. Mas tirando isso de lado, o Casares, se estivesse na Vila Belmiro ontem, ele no mínimo daria um recado pro Crespo, pros jogadores e pro torcedor, para nós, que ele está empenhado numa melhora do São Paulo. Quando ele faz esse tipo de atitude aqui, ele não indo lá pro São Paulo, ele não andando com o São Paulo por problemas médicos, mas indo pra Fórmula 1, ele dá um outro recado, é um recado oposto. Ele é um recado que, tipo assim, estou nem aí pro São Paulo, eu tô preocupado com a minha vida, com as minhas coisas pessoais, entendeu? Eu não vejo nenhum problema do cara ir pra Fórmula 1, tá? O problema, se fosse o presidente do Flamengo, fosse a Leila Pereira, né, do Palmeiras, tá na Fórmula 1, você fala, o trampo tá em dia no clube, né? Então ir pra Fórmula 1 é o que eles merecem mesmo. Tem que ir mesmo, tira 2 férias por ano. Se a Leila tirar 2 férias por ano, tá justo, diante do trampo que ela fez pelo Palmeiras. Agora no São Paulo você não tem mais um diretor de futebol. Você já não sabe se o Belmonte manda lá ou não. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a mensagem lá do Arnaldo Ribeiro. Mas você já não sabe se o Belmonte ainda é diretor de futebol depois que apareceu Márcio Carlo Magno, que é um diretor adjunto. Belmonte no futebol, Márcio Carlo Magno na parte financeira. E isso não existe. Imagina o Belmonte fala assim, eu sou o diretor de futebol, pro ano que vem eu quero montar um time mais jovem, eu vou contratar ali o Cebolinha que corre muito, o Michael gastar 50 milhões nos dois e só, e o resto é equipe de base. Ele fala assim, eu vou gastar só 50 milhões, não é uma baita economia? Você fala, não vou vender um monte, vou trazer 50 milhões com venda, eu vendo o Pablo Maia, vendo o Bobadilha, vendo o Luca, eu vou trazer Cebolinha, Michael, eu vou tirar daqui, colocar ali, e aí eu vou montar um time com equipe de base e tal, demorou. Aí se o Carlos Magno disser não, fala, não, eu sou do financeiro aqui. Quando você vender Pablo Maia, Bobadilha e Luca, eu quero esse dinheiro que eu preciso pôr aqui. Então não existe ter 2 diretores de futebol. Isso é conversa pra boi dormir. O Belmonte tá afastado. Indiretamente ou diretamente, ele tá afastado. No papel, não. No papel dizem pra gente que são 2 diretores de futebol. Mas na prática, ele está afastado. Senão não faz sentido ele tentar algo aqui, o outro boicotar ali. Quem é o mais forte? Quem ganha essa queda de braço? Não existe esse negócio. É palhaçada pra nós ouvirmos, tá? E aí você tem esse São Paulo bagunçado de tudo. O Zubeldia 1 ano e pouco, depois demitido. Então você não sabe mais se tinha antes do Zubeldia o Carpini. Então você tem Dorival, que é um técnico experiente e ganhador. Perde Dorival, traz o Carpini, que é um técnico inexperiente e sem título. Já mostra que você não sabe o que você quer. Né? Perdeu o Dorival, era um cara tipo Felipão, Tite, Renato Gaúcho, Mano Menezes, é aquele perfilzão do cara que tem a mesma idade, do cara que tem os mesmos títulos. O São Paulo não sabe o que ele quer, ele sai de um Dorival e vai para um Thiago Carpini. Eu não tô criticando
E nem dizendo que eu queria o Tite no São Paulo. A última coisa que eu queria era um Tite no São Paulo. Agora, você não pode sair do Dorival e ir para um cara que é o oposto do Dorival enquanto experiência e títulos. Nem acho o Carpini mal técnico, mas o São Paulo não sabe o que ele quer. O São Paulo é o time que lança muitos jogadores da base. Aí ele vende barato. E quando ele vende barato, ele traz caras duvidosos, de idade mais avançada. O São Paulo é um time que brilhou demais nos anos 80 com jogadores muito jovens. É um time que ele tinha ali um ideal de lançar jogadores da equipe de base e hoje esses jogadores estão sucateados. Estão a Deus dará, a deriva ali para serem vendidos por 4, 5 milhões de euros. É um time que se perdeu no caminho. E o Casares, ele é um dos 3. Eu diria que ele é um dos 3. Tem muitos, muitos mesmo. Vou pegar um dos 3 famosos, responsáveis pela derrocada do São Paulo, por essa queda gigantesca do São Paulo. Um é o Aidar, que para mim é o pioneiro. Vamos falar do Juvenal, eu não concordo. É o Aidar, depois o Leco e agora o Júlio Casares. Então nós tivemos 3 figuras ali, assim, que acabaram com o São Paulo. E só que o Júlio Casares, ele é um cara muito esquisito. Porque o São Paulo tá vivendo dias muito conturbados e ele tá passeando por aí. Ele não quer mais trabalhar no São Paulo e não vai abrir mão do osso. Só que será que ele manda no São Paulo ainda? Eu vou colocar pra vocês aqui agora o tweet do Arnaldo Ribeiro e você vai falar, não é possível, Juba. Você tá zoando com a minha cara, o que você vai mostrar aqui agora? Vamos lá. Arnaldo Ribeiro está aqui. O Arnaldo Ribeiro, acho que a maioria conhece aí, né? Mas se não conhece ainda, eu vou apresentá-lo. Ele é um cara que é jornalista também, cobre o São Paulo, tem um canal de São Paulo e tal, ele tem tudo aí. Olha aí o Arnaldo Ribeiro, se liga na tela aí, ó. O Crespo diz que fica. Ele postou isso aqui, eu tô fazendo o vídeo aqui agora, 12h15, ele postou há 36 minutos. Ele fala assim, ó, o Crespo diz que fica, na coletiva, né? Mas, aí ele põe 3 pontinhos, que é tipo assim, será que fica mesmo? Não sabe quem vai comandá-lo em 2026, então o Crespo não sabe nem quem vai ser o presidente. Portanto, o fico ainda é nebuloso, essa de que o Crespo fica não tá nada garantido, né, o que ele diz aqui. Belmonte vai sair, ele afirma, e eu também acho. Rui Costa, possivelmente, o Rui Costa deve ir pro Grêmio, tá? Foram os caras que o contrataram, tanto o Belmonte quanto o Rui Costa. Então esses caras saindo, será que o Crespo fica mesmo? Então ele fala aqui, ó, foram os caras que o contrataram. E Casares? Bem, Casares não vai sair, mas não parece ter forças para fazer mais nada. E quanto mais comandar uma reformulação necessária em todo o departamento de futebol. Volta pra cá. Então o Arnaldo, ele coloca uma postagem aqui também gravíssima. Ele fala que o Crespo fica, mas quem contratou foi o Belmonte e o Rui Costa. Belmonte e o Rui Costa estão saindo do São Paulo. E aí o Crespo vai ficar mesmo. Ninguém dos caras que contratou o Crespo estará lá. Então o Crespo também deve sair. E o Casares, que ainda está no São Paulo, não tem força para nada mais. Nem quer, tá preocupado com Fórmula 1, tá preocupado com shows, tá preocupado com o seu próprio Instagram. Sabe, não é um cara confiável enquanto gestor de futebol de São Paulo. Então o negócio tá caminhando para um lugar pesado, cara. Vai virar SAF. Aquele Diogo Fernandes, que é um bilionário, aí sei lá quanto esse cara tem, é um cara responsável aí por muitas transações excelentes do futebol, um cara muito influente, tá? Pode ser que ele queira, saindo o Rui Costa, Belmonte, o Casares se escanteando, pode até ser que o São Paulo consiga abrir as portas para um Diogo Fernandes, com certeza pode. Mas por enquanto, o papo aqui é dos piores possíveis. Eu falei que ia postar aqui o do Plihal, do Plihal. O Plihal também, você quer postar o Plihal, vamos lá. Plihal, ele coloca aqui assim, ó. Tá circulando uma foto aí, eu vou até pôr 2 tweets dele. Tá circulando uma foto que é o Casares e o Pablo Maia na Fórmula 1, mas a foto é do ano passado. Pablo Maia parece que não foi, só o Casares. E aí o Plihal fala aqui, olha aí pra tela, ó. O tricolor, de baixo primeiro, o tricolor da Vila, ele é irônico, falando que o São Paulo não é mais o São Paulo do Morumbi, é o São Paulo da Vila, fez 1 ponto em 6 disputados na sua nova casa. Parabéns aos envolvidos do São Paulo Futebol, São Paulo Shows Clube, não é mais São Paulo Futebol Clube, é o São Paulo Shows Clube, né, que ele também tá colocando que o São Paulo é da Vila e que não é um São Paulo de futebol, é um São Paulo casa de shows. Aí ele coloca, tá certinho, de maneira irônica. O Braga, que é o Red Bull Bragantino,
vinha de 9 derrotas e um empate fora. Se a ideia é acabar com tudo que os caras são... que tudo que os caras são são de uma competência admirável. Se a ideia é acabar com tudo, os caras são de uma competência admirável. Tô lendo igual um animal aqui, né? Mas é isso. A ideia seria acabar com tudo mesmo, parece que é. E aí ele coloca que a foto circulando de Júlio Casares com Pablo Maia no paddock da Fórmula 1 é do ano passado. Mas o presidente estava hoje na Fórmula 1. O Pablo, pelo que consta, não. Então é isso aí, volta pra cá. Então é isso, o São Paulo está largado, principalmente pela figura do seu presidente. Muricy Ramalho, talvez apareça em algum podcast. De algum jornalista das antigas falando que trabalha pra caramba. Rui Costa não aparece mais, acho que desde aquela época do Juan Tressoldi, lá que ele queria contratar o Juan Tressoldi, e era um jogador cujo empresário era concunhado dele, né? Não aparece mais Rui Costa. Se for embora também, acho que é o favor que faz. O Belmonte sumiu, eu não sei nem qual foi a última vez que eu vi o Belmonte. E eu vi o Belmonte uma vez, quando o São Paulo foi garfado pelo Palmeiras. Ele apareceu? Acho que ele apareceu lá, garrafado pelo Palmeiras. Acho que ele apareceu. Mas, tipo assim, o Belmonte ele não aparecia mais há muito tempo. Aí ele aparece um dia do nada, que o São Paulo foi garrafado pelo Palmeiras. E depois, pronto. Parece que só aparece nesse tipo de crise aí. Mas a crise do São Paulo não é perder do Palmeiras. A crise é ter uma coisa igual do Red Bull Bragantino, que não ganha jogos fora de casa. Faz 9 jogos que não ganha fora de casa, né? E tem um empate, tá dentro de 10 jogos que não ganha fora de casa, 9 derrotas e um empate, e ainda assim o São Paulo vai lá e perde pra esse time do Red Bull. Com relação ao técnico Crespo, que eu falei que eu ia falar no finalzinho, o técnico Hernan Crespo, ele também não se ajuda, cara. Eu sei que muita gente fica brava quando eu falo esse tipo de coisa, e eu não tô aqui pedindo a demissão do Crespo, eu quero que isso fique muito claro. Eu não estou aqui pedindo demissão de Crespo coisa nenhuma. Se ele for demitido, eu acho que eu vou ficar até aliviado, mas eu não tô pedindo a demissão do Crespo, não. Não quero que ele caia. Eu acho que o Crespo ele tem que se ajudar. O Crespo tá demonstrando uma total falta de repertório. Ele usa esse terceiro zagueiro de maneira exagerada. Ontem, o São Paulo tinha o Lucas Moura como uma das poucas esperanças ali no ataque. E o Crespo foi lá, simplesmente tirou o cara no intervalo. O Crespo, é possível dizer hoje que o trabalho dele se deve, o sucesso do trabalho dele se deve ao Marcos Antônio? É possível. É injusto dizer isso? Eu acho que é injusto. Não acho que é certo chegar e falar o Crespo deu certo por causa do Marcos Antônio. Eu acho isso uma canalice que seria da minha parte, então não vou fazer. Mas, por coincidência, e eu tô sendo muito sério aqui, sem ironia, por coincidência, quando o Marcos Antônio esteve bem, o São Paulo esteve bem, que foi aquela fase boa do Crespo. Quando o Marcos Antônio se machucou, o São Paulo acabou. E eu não tô aqui atribuindo o sucesso do Crespo à presença ativa do Marcos Antônio. É uma coincidência, sem ironia nenhuma. Não tô zoando com ironia, não é. Mas assim, o Crespo, por ter o Marcos Antônio ir bem, não ter ir mal, mostra que ele precisa se reinventar também. Né? Tirar um terceiro zagueiro, talvez... Colocar 2 zagueiros não só quando tá perdendo. Ontem, ele tira o terceiro zagueiro, ele tira o Alan Franco aos 32 do segundo tempo quando tomou o gol. Então assim, não adianta você tentar melhorar quando tá perdendo só. Por que não tentar melhorar com o jogo 0-0? Esse é o meu ponto com o Crespo. Você sabe que 2 zagueiros é pra fazer gol lá na frente. Então põe 2 zagueiros apenas e põe um atacante a mais, vai fazer gol. O Crespo só pensa em fazer gol quando ele toma um, e isso tá errado. Esse não é o São Paulo é muito maior que isso. Por isso a minha cobrança em cima do Crespo. O Crespo não tem repertório, cara. Ele tem uma tática só e ele usa somente essa tática. Só que lá na frente... é muito do individualismo do Luciano, é muito do individualismo do Ferreirinha. Estamos dependendo do Marcos Antônio e do individualismo do próprio Lucas Moura quando ele voltar a jogar bola. Tá faltando um pouco mais de repertório pro Crespo. E eu acho que ele tem. Ele tá travado no São Paulo, mas eu acho que ele tem. O São Paulo tem esses problemas da diretoria, que são, com toda certeza, o maior problema do São Paulo. Mas se você...
ignorar a diretoria. O Crespo ele deveria fazer isso. Ignorar a diretoria, esquecer que esses caras existem, pensar que ele tá sozinho ali no São Paulo e que ele, os jogadores, ele tem que fazer mais. É aí que eu cobro do Crespo. Tenha identidade, tenha seu amor próprio. Chega no São Paulo ali e detone, fala que eu vou tirar, eu vou colocar quem eu quiser e pronto. E paciência, e a torcida vai com você, cara. Jogue pra ganhar que a torcida vai com você. A diretoria vai boicotar você, nós, vai. A diretoria vai boicotar de alguma forma. Nós estamos jogando contra os rivais e contra a diretoria também. Vai ter a sabotagem interna, claro que vai. Mas até aí, Crespão, amanhã eu tô aqui de novo, qualquer diretoria que seja. Você amanhã, estando no São Paulo ou não, vai ser técnico bem sucedido. Então por que essa trava? Por que esse medo de se soltar? Largue esse terceiro zagueiro e joga lá pra frente. Tomar 2 gols atrás é do jogo. Fazer 3 na frente é melhor ainda. Vamos pra cima. Vamos jogar para ganhar, principalmente agora. Por que principalmente agora? Porque já perdeu a Copa do Brasil, já perdeu o Libertadores, já não vai cair no Brasileiro e tá perigando não pegar a vaga de Libertadores, cara. Que mais tem a perder para pôr 4 atacantes lá? Tá na hora! Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!